Maravilha! Glória a Deus, boa tarde, meus irmãos, mais uma vez. Estamos aí para a glória de Deus, voltando com uma live, né? Falamos que agora às 17 horas voltaríamos com esta live. E estamos aqui voltando, né? Com esta live aí para a glória de Deus. Quero já agradecer as pessoas que estão entrando aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já está nos assistindo, né? Que Deus possa lhes abençoar rica e poderosamente. Santo é o Senhor. Vamos falar hoje, irmãos, de um assunto muito interessante. Até hoje eu discutia com o servo do Senhor sobre este assunto, né? E percebemos que não é tão falado mais nas igrejas, não é mais tão comentado entre o povo de Deus, e é onde há um perigo muito grande, né, para que nós possamos lutar contra estas ciladas do diabo, contra as ciladas do inimigo. Precisamos entender o que está a acontecer conosco, o que está a se passar no meio da igreja, no meio do povo de Deus, né? Contra quem devemos lutar. Não é verdade? Porque muitas pessoas não estão entendendo. Paz, Pretinha. Pretinha Borges, a paz, filha, Deus te abençoe. Nós não estamos entendendo com quem estamos lutando. Esta é a grande realidade. E por não entender com quem estamos lutando um contra os outros, né? Estamos lutando um contra os outros e não como deveríamos lutar de fato. Mas vamos à palavra de Deus, vamos à Bíblia. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Se o som estiver baixo aí, os irmãos me avisem, por favor. Efésios capítulo 6, versos 10 ao verso de número 13. Pastora Flávia, Deus abençoe. Vamos falar sobre esse assunto agora, que é batalha espiritual. Contra quem lutamos? Contra quem brigamos? Vamos entender um pouco sobre batalha espiritual. Toniel, Deus abençoe. Pete, Paulo Vitor, Deus abençoe todos vocês. Então, Efésios 6, capítulo 6, verso 10, vai dizer assim a palavra do Senhor. Efésios 6, a partir do verso 10, vai dizer assim a palavra do Senhor. Quero também acenar aqui para meus irmãos que estão assistindo aí na Angola. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Pastor Paulo Moisés, apóstolo Paulo Moisés. Deus abençoe a sua vida em Angola, tá bom? Nossa irmã Nair Cigana ali em Portugal, conversamos hoje à tarde, oramos hoje à tarde. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua mamãe, sua família, viu? Que Deus possa fazer uma obra grandiosa na tua vida, na vida do Ricardo, dessas pessoas que estão aí à tua volta. Também, nossos amados irmãos ali em Uganda, como eu falei, na Angola. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Deus possa estar sempre fortalecendo este vínculo em nossas vidas. Viu? Quem sabe o Senhor nos dá a possibilidade de nos encontrarmos uma vez aqui na terra, se não nos céus, juntamente com os irmãos. Viu? Será uma honra para nós congregarmos juntos nos céus, os portugueses, os angolanos, os haitianos, todos os irmãos do mundo inteiro congregando juntos com nosso Senhor Jesus Cristo. Será maravilhoso.
Então Deus abençoe. Aos irmãos que não falam português, mas tenho certeza que aí vocês devem ter algum aplicativo de tradução. Vá traduzindo aí, que Deus abençoe a vida de vocês também, né? Peace and Lord a todos aí. Que Deus possa fortalecer a todos. Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Coisa linda, né? Ficai firmes. Então, o que eu quero conversar com os irmãos hoje, o que eu quero falar com os irmãos hoje, o Bruno, Márcio Santos, Deus abençoe a todos, a senhora Flávia, é exatamente sobre esta batalha espiritual. Bora, Caio. A batalha espiritual. Então, irmãos, olha só que coisa interessante para Paulo chegar a este entendimento, para que, melhor dizendo, para Paulo nos trazer este entendimento. Primeiro, o que Paulo fez? Ele veio nos ensinando algumas coisas. Ô, minha Aninha, Deus abençoe, minha filha. Deus veio nos ensinando alguma coisa, nos chamando a atenção para algumas coisas. Nesse mesmo livro, ou nessa mesma carta de Paulo aos Efésios, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, né, no capítulo 1, olha só, eu fiz um resumo aqui, ele vai apresentar para nós, é uma coisa que eu sempre falo na igreja, eu sempre falo nos meus ensinamentos, o grande plano de Deus para nossas vidas. Que plano é este? A salvação. O grande plano de Deus para nossas vidas é a salvação. Certo? Quando Deus nos escolheu, mesmo antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos salvos, redimidos em Cristo Jesus e na pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já dando a sua vida por nós para redimir os nossos pecados, para levar sobre si as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados. O que acontece? O Espírito Santo de Deus entra em ação, nos convencendo de nossos erros. Coisa linda, não é? No capítulo de número 2, olha só, o que Paulo trata ali? Do que Paulo vai falar no capítulo 2? Ele vai falar de como Deus agora, neste plano, neste projeto, ele nos tira, que a eclésia, a igreja, ele nos tira da morte, ele nos arranca do lamaçal do pecado, ele nos arranca da maldição, da perdição e nos traz a vida. Nós estávamos mortos, não é isso? E ele, juntamente com Cristo e com o Espírito Santo, nos traz a vida. E o interessante é que quando Jesus nos dá a vida, ele vai dizer que ele nos dá vida e vida com abundância. Glória a Deus. No capítulo de número 3, é o grande momento em que o Evangelho é o grande momento em que o Evangelho agora é aberto.
ou mistério, aquele grande mistério do Evangelho que os profetas não entendiam, profetizavam acerca do Filho, acerca da salvação em Jesus Cristo, profetizavam acerca da igreja, e eles mesmos não entendiam o que eles estavam falando. Agora você percebe que, neste momento, Paulo vem nos trazer no capítulo 3, o grande mistério de Deus no Velho Testamento, que as pessoas não entendiam, agora é revelado no Novo Testamento, que é o Evangelho da salvação. É o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, olha só. No capítulo de número 4, o que Paulo vai mostrar agora? Ele mostra primeiro no capítulo 1, o grande plano de Deus, a salvação. No capítulo de número 2, ele vem mostrar quando o Senhor nos tira da morte e nos dá a vida, colocando em prática, o projeto da salvação. No capítulo 3, é a revelação do Evangelho, é a desmistificação, esse mistério que existia já não existe mais, já nos foi revelado o Evangelho. E no capítulo 4, irmãos, Paulo agora vai nos mostrar a necessidade. Que necessidade? De vivermos em comunhão. A necessidade de sermos um só povo. A necessidade de, independente das placas, sermos apenas uma igreja, a igreja salva em Cristo Jesus. Então, o apóstolo vem nos trazer essa necessidade de relacionamento, não é? E no capítulo 5, Paulo vai nos mostrar que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Após sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que não é o batismo no Espírito Santo, aquele falar em línguas que vocês conhecem, que ali não é o batismo no Espírito Santo, ou falar em línguas é o revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo é quando você recebe o Senhor Jesus em sua vida como Senhor, como Salvador de sua alma. Primeiro como Senhor e depois como Salvador de sua alma. Agora você precisa o quê? Ser cheio do Espírito Santo e, além de cheio, ter um relacionamento entre família e em sociedade, um relacionamento sincero, um relacionamento em santidade, um relacionamento em pureza, em verdade. Para que aí, no capítulo de número 6, Paulo vem ensinar agora o que nós vamos aprender hoje, que após entender o plano de Deus, entender o projeto de Deus, após sermos resgatados da morte e recebermos vida, após de sermos resgatados da morte e receber vida, passamos a ser um povo só, tanto judeu como grego, como quem for o povo, qualquer que seja a pessoa, de qualquer nacionalidade, de onde quer que seja, esta pessoa agora passa a ser um povo só em Cristo Jesus. Chegando a este conhecimento, você chega ao esclarecimento do Evangelho, sendo cheio do Espírito Santo, aí você agora tem possibilidade de batalhar. Por que, pastor, o senhor está dizendo que tem que passar por todo este momento? Sim, porque quando eu não passo pelo novo nascimento, quando eu não entendo a proposta de Deus para a minha vida, quando eu não entendo o projeto de Deus para a minha vida, eu não passo aí para um novo nascimento, ou pelo novo nascimento, que ao homem é necessário nascer de novo.
eu não passando pelo nascimento, eu não serei agora um povo, não viverei em comunhão, não vivendo em comunhão também, não nascendo de novo, eu não serei cheio do Espírito Santo. Não sendo cheio do Espírito Santo, com certeza a minha batalha vai ser contra você, vai ser contra os irmãos. Então você percebe aquelas pessoas que brigam com todo mundo, que nada é bom, nada presta, precisa nascer de novo. Mas pastor, nem começou a live, o senhor já começou a bater. Não estou batendo, só estou falando a palavra. Estou falando acerca do entendimento da palavra. E nesse entendimento da palavra nós vamos perceber a necessidade, né, de ser cheio do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nascer de novo, receber vida. Primeiro entender o projeto, receber vida, ser cheio do Espírito Santo. Agora vamos para a batalha. Ok? Na batalha espiritual, meus irmãos, nós precisamos entender que nesta grande guerra, nesta grande luta, nós vamos passar por alguns perigos. Claro, é óbvio que em toda batalha, que em toda luta, que em toda guerra, nós passamos por perigos, não é isso? Nós passamos por alguns perigos. Quais são esses perigos? Primeiro perigo, subestimar o inimigo. Às vezes, nós subestimamos o inimigo. Não acreditamos que o inimigo tem poder, tem força. Há muitas pessoas na igreja que não acredita nem na existência do diabo. Eu quero dizer para você que o diabo é real. O diabo não é um conto de terror. O diabo é um ser angelical, perigoso, tenebroso, maligno. É o Apolion, é o Abaddon. Ele é o destruidor. E a luta dele é sempre desvirtuar a igreja, tirar a comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja com Jesus Cristo. A batalha dele é esta sempre. Então, primeiro entenda, não subestime o teu inimigo. As grandes derrotas na vida espiritual ou na vida particular, na vida natural também, é por subestimar aquilo que você está batalhando contra, tá certo? O excesso de confiança, às vezes, nos traz a subestimar o nosso inimigo. Outra coisa que nós também precisamos, o segundo ponto, é superestimar. Primeiro, subestimar. Você não pode subestimar o teu inimigo. Ele existe. Ele é real. Certo? Segundo, você não pode superestimar o seu inimigo. Ai, eu tenho medo do mal. Eu tenho medo do diabo. Ai, que eu tenho medo das hostes malignas. Não. A Bíblia não nos manda temer ao diabo. A Bíblia nos manda temer a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Amém? Então, vamos entender primeiro no capítulo 4, no capítulo 6 e no verso 12, quem é o inimigo? Ok? Quem é o inimigo? Olha só o que diz assim no verso 11: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, é interessante isso. O diabo é o nosso inimigo. O teu inimigo não é tua sogra. O teu inimigo não é teu... Eu gosto de falar de sogra, né? O teu inimigo não é o teu sogro, não é teu cunhado, não é tua irmã, não é teu tio, não é teu chefe. Ai, que eu odeio aquele chefe. Tem até um filme que chama Quero Matar Meu Chefe, alguma coisa assim. O povo ama essas coisas. Então, o teu inimigo não são essas pessoas. Os nossos inimigos não são pessoas. O nosso inimigo está aqui no verso 11. O diabo. Ele é o nosso inimigo.
Agora, para que eu vença esse inimigo, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. E eu vou te contar um segredo que está na Bíblia, que não é segredo, mas talvez para você seja. Para algumas pessoas seja segredo. Olha só. Aqui no verso 11 diz, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada, irmãos. Cilada, né? Quer dizer método. É a mesma coisa de método. Contra os métodos, os planos, os projetos do diabo. Então esses métodos malignos é um perigo muito grande. E nós precisamos estar firmes para conseguirmos, né, vencer isto. Pois bem, nós precisamos entender uma coisa neste texto, que nem toda luta espiritual, olha só o que eu vou dizer, precisamos entender que nem toda luta espiritual é igual. Nem todas as batalhas espirituais são iguais. Ok? Então, olha só. Por que o Senhor diz isso? Porque não é um tipo só de demônio, são vários tipos de demônios. Há demônio de toda qualidade, para todas as coisas. Para todas as áreas da vida, há um demônio para tentar. Ah, pastor, eu não acredito nesse tipo de coisa. É este o problema da igreja de hoje. Há um tempo atrás, nos meados dos anos 90, quando eu voltei para o Evangelho, no meado dos anos 90, surgiu algumas falácias, né? Algumas pessoas dizem assim, esse povo quer espiritualizar tudo. Nossa, gente, o povo quer espiritualizar tudo. A palavra de Deus diz, quem é espiritual, discerne espiritualmente. Quem é carnal, discerne carnalmente. Ou seja, quem é sobrenatural, discerne as coisas, vive uma vida sobrenatural. Quem é natural, vive uma vida natural. Qual é o problema dos nossos cultos hoje? Vamos falar assim. Muitos cultos se tornaram cultos naturais. Culto a Deus não pode ser natural, porque Deus não é natural. Deus é sobrenatural. Então a pessoa está em casa. Olha só, que coisa interessante eu ouvi hoje. As pessoas estão em casa assistindo novela da Globo, ou da Record, ou de qualquer outra desses veículos satânicos aí. Eles estão assistindo a novela, aprendendo a trair, aprendendo a mentir, aprendendo a roubar, aprendendo a subtrair, aprendendo a negligenciar, aprendendo tantas coisas erradas. E ali sai daquele momento e vai para o culto. Qual é a imagem que tem na mente dessa pessoa quando ela vai para o culto? Porque o culto é o quê? Onde começa o culto? Ou aonde? Em casa. O nosso culto começa em casa. E se em casa eu estou aqui na frente da televisão ansioso, desesperado, meu Deus, vai dar a hora do culto e não acaba logo esse episódio, vai dar a hora do culto e não acaba esse episódio, ai meu Deus, e eu não tenho aqueles negócios que grava, que para e coisa e tal, ai meu Deus, vai dar a hora do culto, eu saio dali, ou às vezes eu deixo gravando, eu pauso, né? E vou para o culto. No culto, a minha mente está onde? No que eu deixei para trás. Então, em nome de Jesus, não deixe nada para trás. Quando você for para o culto, vá para o culto por inteiro. Espírito, alma e corpo. Porque o culto precisa ser sobrenatural. Vai para o culto, marca compromisso com pessoas em casa depois do culto. Fica desesperado para acabar o culto para chegar em casa. Às vezes o culto foge do nosso entendimento ali e passa um pouco do horário, né? Porque às vezes nós não conseguimos controlar isto,
Nem sempre conseguimos controlar isso. E aí o que acontece? Eu já estou ali desesperado porque eu marquei algo, marquei com alguém, marquei com alguma coisa. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, vá para o culto cheio da glória de Deus. Pastor Ribamar, Shalom, Shalom Lahema. Então, vá para o culto cheio da graça já, porque no culto eu preciso ter cânticos espirituais. No culto eu preciso estar sobrenatural. Eu preciso estar espiritual no culto. Se eu vou para o culto com a imagem que eu tinha em casa, uma imagem das coisas de casa, imagem das coisas terrenas, eu não consigo cultuar a Deus. E aí eu reclamo do pregador, reclamo do pastor, reclamo do menino, reclamo disso, reclamo daquilo. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção, antes de nós entrarmos na batalha espiritual, que isso faz parte da batalha espiritual, a palavra de Deus diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Qual é o ensinamento que você está dando para o seu filho pequeno? É um celular na mão na hora do culto? Para ele ficar na igreja jogando? Para ele ficar dentro do culto, durante o culto, jogando? Ele não está prestando atenção na palavra, não está prestando atenção nos louvores. Meus irmãos, os louvores entoados na igreja hoje, uma grande parte dele tem mensagens subliminares no meio. Mensagens terríveis. Domingo eu estava no culto e o Espírito Santo me fez despertar para um hino lindo. O hino é lindo, é maravilhoso. Mas no meio do hino começa a cantar, eu recaio, eu recaio, eu recaio, eu recaio. Eu recaio em tua graça, eu recaio em tua graça, eu recaio em tua graça, irmãos. É uma má colocação terrível. Recair é incorrer em erros, é incorrer em falha. Olha no dicionário de língua portuguesa, antes de cantar o hino. Recair na graça é cometer falhas. Eu recaio em tua graça, coloca o nome graça na frente para parecer que a palavra anterior é coerente, mas não é coerente. Recair é porque já caiu e continua caindo, 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 caindo. E o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção no culto e disse, isso está errado. Na hora, irmãos, eu parei e meditei naquele negócio. Você sabe que eu sou chato para hinos e eu sou professor de língua portuguesa e eu fui ver o que é recair. Meu irmão, recair é estar incorrendo nos mesmos erros. Olha só o que está acontecendo no meio dos nossos hinos, mensagens para nos confortar de que viver caindo, caindo, caindo é normal. Pastor, para com isso, isso não é verdade, isso é bobeira, isso é demais. Espirituais discernem as coisas espiritualmente. Então vamos aqui. Olha só, toda luta espiritual não é igual. Há vários tipos de demônio. Jesus um dia estava com seus discípulos, ele ficou um pouco lá na oração, os discípulos desceram, e quando Jesus chega lá, no meio do povo, os discípulos estavam numa batalha espiritual, numa guerra, com um demônio que estava na vida de uma criança. E Jesus disse, e o pai daquela criança disse assim para Jesus, olha aqui, teus discípulos não conseguiram fazer nada. Jesus vai lá, chama a atenção daquela multidão, Jesus não chama a atenção dos discípulos, não repreende os discípulos na frente da multidão, Jesus é ordeiro, Jesus é sábio. Então Jesus não chama a atenção dos discípulos e ele chama a atenção do povo e diz, ô geração incrédula, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Expulsa o demônio que está na criança e vai embora com os discípulos. Chega lá adiante, sabe o que Jesus faz? Chama os discípulos e diz, olha, essa casta de demônio só sai em jejum e oração. Jesus está dizendo assim, tem tipo de problema espiritual, tem tipo de demônios, tem tipo de coisa que você precisa estar mais preparado espiritualmente. Você precisa orar mais,
Você precisa viver mais espiritualmente do que você está vivendo. Meu irmão, se pergunte aí, por favor, qual é o grau de espiritualidade que você está vivendo? Pastor, nós não temos termômetro para medir grau de espiritualidade. Temos. Temos. O termômetro é quanto tempo você lê a palavra. E quanto tempo você fica na frente da televisão. Quantos dias, quantas horas por semana? Eu vou falar por semana. Não vou falar por ano. Não vou falar por mês. Porque por mês dá uma base de 50 horas perdida de muitos crentes viciados em séries. Ai, que tá passando Game of Thrones, tá passando não sei o que, uma série maravilhosa. Meu Deus, séries de 50 minutos. Durante o mês, você perdeu 50 horas. Meu irmão, 50 horas de sono, 50 horas de meditação, 50 horas de oração. Sabe o que é 50 horas de oração, irmão? Você perdeu 50 horas da presença de Deus. Há termômetro ou não? Há. Nem toda luta é igual. Lucas capítulo 11, verso 21 e 22. É interessante esse texto, irmãos. Eu vou abrir aqui para ler. Lucas 11. Olha o que vai dizer, ó. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui, Lucas. Eu falei assim, meu Deus, não era isso não, mas é sim. Lucas 11, 21 e 22 diz assim, ó. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas eu vou te dizer um segredo desse texto aqui, tudo bem? Esse é o segredo que eu ia te dizer. Toniel, você que é pregador aí? Olha só. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura. Tira o quê? Toda a armadura. Pegou? Como diz os pregadores? Pegou? Tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Você sabe me dizer quem é este valente? E quem é esse mais valente? Este valente é o diabo, que está na sua casa. Que é isso, né? Coração na Bíblia é a mente. O diabo está ali, ó, naquela casa, guardando, armado, fortificado, preparado, toda a valentia. Mas vem um que é mais valente do que ele. Jesus. Aleluia. E toma toda a armadura dele. Tira ele, destitui ele desta casa. E agora Jesus te reveste de toda a armadura de Deus. E você agora é livre daquele valente que guardava a casa. Você agora está com um que é mais valente do que ele. Então, olha que coisa gloriosa quando nós temos Jesus. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Não pense você que quem governa o mundo é a igreja, ou é Cristo, ou é Deus. Não. O governo deste mundo não é nosso.
Quanto mais crente formos, mais batalha teremos. Mas também, quanto mais crente formos, mais venceremos em nome de Jesus. Então, olha só. O diabo não tem mais essa armadura contra a tua vida. A partir do momento que o Senhor tira essa armadura dele, arranca da mão dele e te reveste com as armaduras de Deus, o diabo agora não tem essas armaduras contra a tua vida. Ele não tem mais essas armaduras contra você. Aí o que acontece? Você agora é revestido, tem as armas para lutar contra o diabo. A batalha começa agora a ter uma nova visão, um novo direcionamento. Mas eu quero te chamar a atenção para ter cuidado com o autossuficiência. Tenha cuidado com a autossuficiência. Por quê, pastor? Porque há um perigo muito grande no autossuficiência. Eu quero falar dentro da batalha espiritual desta semana de dois homens que entenderam que uma guerra contra a nação era espiritual. Dois homens na Bíblia tinham uma guerra contra a nação e eles entenderam que a guerra não era contra os midianitas, não era contra os filisteus, a guerra era contra o diabo. Aleluia. Eu quero falar sobre esses dois homens. Por quê, pastor? Porque eles entenderam. Mas eu quero falar rapidamente sobre a vida desses dois homens. Um pouquinho sobre esses dois homens. Mas nós vamos chegar lá. Meus irmãos, o que o inimigo vai fazer para tirar essa armadura de nossas vidas? Quais são as astutas ciladas do inimigo? Quais são esses dardos inflamados que ele lança? Aqueles pensamentos que passam como um flash em nossa mente. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e passa um flash de você não gostar daquela pessoa. Apague. Pega o escudo e apague. Pega o escudo da fé e apague. Vai, bate com o escudo nesse dardo. Por quê? Este pensamento não é teu. É um dardo que o inimigo lançou na tua mente. Ele pode fazer isso. Sabe quando você guarda a mágoa de alguém? É um dardo inflamado do maligno. Você tem que dizer, esta mágoa não é minha. Pega o escudo e bate contra isso. Lança isso para longe de você. A ingratidão. Uma coisa que é terrível no meio da igreja. Insatisfação. Tem pessoas insatisfeitas. Por quê? Porque não entendeu o propósito de Deus. O propósito de Deus não é simplesmente Melquisedeque, meu amigo. Não entendeu o propósito de Deus. Simplesmente, irmãos, é salvação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As pessoas não estão buscando o reino de Deus, elas estão buscando as demais coisas. E aí ficam insatisfeitas. Aí o diabo vem e lança dúvida. Como lança dúvida? Ele chegou para Eva e disse, foi isso mesmo que Deus disse? Como foi mesmo que Deus disse? E ele começa a colocar Eva em dúvida. E aí ela vai lá e cai em embaraço, em diálogo com o diabo. Tem gente, irmão, que parece um filme, uma série, dormindo com o inimigo, vivendo com o inimigo. Tem crente que está brincando de conversa com o diabo, de diálogo com o diabo. E não podemos, irmãos. Nós somos seres espirituais. Põe isso na tua cabeça em nome de Jesus. Nós somos espirituais. Nós vivemos em guerra espiritual. Precisamos entender que somos espirituais.
Você não pode ser natural, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Na hora que estiver na praia, na hora que estiver na piscina, na hora que estiver no churrasco com os amigos, na hora que estiver onde estiver, não baixe a guarda. Você é espiritual. Em nome de Jesus, lembre-se disso. Ele coloca dúvida. E aí, desta dúvida começa a acontecer o quê? Insatisfações, ingratidões. As pessoas ficam ingratas. Irmãos, sabe uma coisa que está acontecendo muito hoje? Os pastores que estão me assistindo aí, pastor Ribamar, meu irmão pastor João Moisés, lá em Uganda. Por favor, pastor, me ajude. Please, please, please. Me ajude, por favor. Então, meus irmãos, observe bem, meus irmãos aí de Angola. Há uma passagem na Bíblia que nós observamos só um lado. Quando Samuel é chamado por Deus, olha o que acontece com Samuel, pastor Ribamar. Samuel corre aonde? Samuel, Samuel. O que Samuel faz? Ele vai aonde? Até Eli. E pergunta, o Senhor me chamou? Por algumas vezes ele faz isto. Na quarta vez ele diz assim, ó, se te chamar de novo, fala, Senhor, que teu servo ouve. Uma coisa nos chama a atenção aí, meus irmãos, é que a voz de Deus era igual à voz do líder. Você pode dizer, mas meu líder anda tão errado. E Eli estava certo? Eli estava agradando a Deus? Porém, a voz de Deus é a voz do líder. O seu pastor, Deus fala contigo igual à voz do teu pastor. Existem pessoas, os desigrejados, pessoas que não querem mais fazer parte de igreja nenhuma, pessoas que não querem mais ter um líder, ter um pastor. Ai, eu não respondo a pastores. Agora eu oro na minha casa, eu reúno com os amigos e oro. Peraí. Se você não tem um pastor para falar contigo, qual é a voz que você ouve? Como você sabe que a voz que está falando contigo é a voz de Deus? A voz de Deus, na vida do crente verdadeiro, na vida da ovelha, o crente vai ouvir a voz do seu pastor. Jesus disse, eu sou o sumo pastor. Sabe por quê? Porque Jesus dá pastores à igreja, então ele fala com a mesma voz do seu pastor. Jesus fala contigo, não é só pelo teu pastor, mas ele vai falar pela mesma voz do teu pastor. Tu vai estar deitado, dormindo, Jesus vai falar como se fosse o teu pastor. Jesus vai te dar um sonho, e o teu pastor vai estar no sonho, e vai dizer alguma coisa, e você vai conseguir entender que é Deus falando contigo. Então, meus irmãos, ame seus líderes, ore pelos seus líderes, respeitem seus líderes, em nome de Jesus. Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Ele foi até Eli, meu senhor, o senhor me chama. Ele disse, não, filho, é o Deus Todo-Poderoso que te chama. E Samuel pôde ser quem Samuel foi. Sabe por quê? Mesmo Eli não estando agradando a Deus, Samuel esperava ouvir a voz de Deus através da vida de Eli. Meu Deus, é forte. Como disse Gabriel, você não pegou não. É muito forte. Alabadaragasse. A ingratidão, meus irmãos. Insatisfação. Dúvidas. São as flechas, os dardos inflamados do maligno sobre nossas mentes. No verso 13, irmãos, é muito interessante, que ele diz assim, olha, no verso 13, olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tamires Oliveira, te amo, minha sobrinha linda.
para que possais resistir no dia mau. Bruno, para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? Qual é este dia mau que você precisa suportar? Já pensou isso? Sabe aquele dia que nada está dando certo e tal, e vai e vem, de repente dá uma trégua, dá aquela falsa paz. Você ufa. Oh, meu Deus! Aquilo é uma estratégia do inimigo. Ele deu uma distância. Sabe para quê? Para você abaixar o escudo, para você abaixar a sua arma. E aí quando você abaixar a sua arma, abaixar o seu escudo, ele vem com toda a veemência. Ele vem com toda a garra, com todo o poder. E aí ele vai querer destruir a sua vida. Bruno Brandão lá na Bahia me assistindo. Um beijo, meu filhão. Tamires na Bahia. Um beijo, graças a Deus pela vida de vocês. Então, observe isso. É uma falsa trégua. E de repente, quando você baixa a guarda, ele vem e vence. Não baixe a guarda. Vamos falar dos dois personagens para encerrarmos essa parte de hoje. Dois personagens. Primeiro personagem, Davi. Você adivinhou. Não pode se adivinhar, meu irmão. Olha só, Davi. Vamos falar um pouquinho de Davi. Quem era Davi? Um simples moradorzinho de Belém. Sim ou não? Minha irmã Solange, Deus te abençoe, amada. Já está ali no mistério, minha irmã Solange. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi era um simples morador de Belém, que tinha os irmãos mais velhos, né? Os irmãos de Davi estavam na guerra. Davi chega em casa e o pai de Davi olha para ele e diz assim: filhão, toma um banho aí que tu tá muito fedido. Estou conjecturando, tá, gente? Não tem isso na Bíblia, não. E vai levar um de comer. Se fosse lá na Bahia, diz assim: vai levar de comer para os teus irmãos. E fez ali a marmitinha, colocou uns queijos, uns negócios. E deu para Davi levar os irmãos. Quando Davi chega na guerra, irmãos, Davi observa o cenário. Ele observa a cena. E percebe que a guerra era espiritual. Todos os soldados de Saul estavam ali acocados, outros escondidos, outros posicionados, tremendo, mas posicionados, com lança, espada, escudo. Davi chega e olha aquela situação, vai diante de Saul e diz: seu rei, eu vou entrar na guerra com o Senhor, eu vou batalhar com o Senhor. Saul disse: rapaz, tu é um menino, tu é pequenininho demais, moço. O homem é grande. Davi disse: tem nada não. Eu estava lá cuidando das ovelhas de meu pai, adorando ao meu Deus, louvando ao meu Deus, na harpa ali tocando os hinos. E veio leões, veio um leão e atacou, eu tomei o leão, rasguei a boca do bicho, matei o leão. Outro dia veio um urso e o urso se levantou, matei o urso, peguei o urso e rasguei, matei o urso. Aí Saul se empolgou e disse: ah, filho, então você vai para a guerra. Aí sabe o que Saul faz? Tira as suas armaduras, tira as suas vestes e dá para Davi. Davi até coloca e percebe que não cabe nele, que não serve para ele, e tira tudo aquilo e deixa de lado. Sabe por quê? As armas deste mundo, as armas naturais, não vencem batalhas espirituais. Aleluia! Eu vou repetir. As armas naturais
convencionais não vencem batalhas espirituais. Sabe o que Davi fez? Desceu até o ribeiro. Chega ali embaixo no ribeiro, ele se abaixa, se prostra diante de Deus. Quem já pegou pedrinha no ribeiro sabe como que é para pegar pedra no ribeiro. Tem que abaixar às vezes e ajoelhar. E pega ali 5 pedrinhas. Coloca uma pedrinha no badoque, na funda, ou estilingue, e vai em direção àquele gigante. O gigante, quando vê, o gigante zomba, porque o teu inimigo zomba de você. Por que ele zomba? Porque ele quer colocar dúvida em você. E ele diz: quem você pensa que é, garotinho? Você acha que você está lutando contra quem? Ele pensava que Davi tinha a mesma visão terrena. Ele pensava que Davi tinha a mesma visão natural que seus irmãos e que os soldados de Saul tinham. O gigante pensava que Davi via com os mesmos olhos humanos que os outros viam. Porém, Davi, ele olhava com olhos espirituais. Davi pensava com a mente espiritual. Davi era um moço sobrenatural. Davi era um moço espiritual. E ele andava espiritualmente. Sabe o que Davi faz? Eu vou a você em nome do Deus dos exércitos. Seu gigante, hoje o Senhor vai entender que tem um Deus em Israel. Se fosse hoje, alguns iam dizer assim: você vai saber quem eu sou. Seu gigante, hoje você vai ver quem eu sou. Davi disse: não, eu não, pequenininho, não. Hoje você vai saber que existe um Deus em Israel. A luta de Davi não era contra os filisteus. A luta de Davi era contra Satanás, que queria oprimir o povo de Deus. E você já conhece a história: Davi lança a pedra e vence o gigante. Ele mata uma pessoa só. Ele vence o principal. E ele cai por terra. E sabe o que acontece? A guerra é vencida. Seja espiritual em nome de Jesus. Viva uma vida sobrenatural em nome de Jesus. Depois eu quero fazer uma oração poderosa com você. Viu? Depois eu quero fazer uma oração poderosa com você. Luan Macedo, boa noite, meu irmão. Deus abençoe a sua vida aí em Uganda. Deus abençoe a sua família. Olha só. Pensa numa coisa poderosa, a oração que nós vamos fazer hoje. O segundo nome, o mais pequeno, o menor da casa do pai. A casa do pai era a mais pobre da nação. Você já viu uma família pobre? Multiplica essa família, a pobreza dela. Era a família de Gideão. Gideão disse: a casa do meu pai é a mais pobre de Israel. Eu sou o menor da casa do meu pai. Deus olha, esse olhar, eu expliquei na igreja domingo, este olhar, irmãos, é observar, estudar. E Deus está ali estudando esse rapaz, observando este rapaz, seguindo este rapaz. Este rapaz percebe uma necessidade. Ele pega ali trigo e vai para um lagar, lugar de moer uvas, e vai moer o trigo no lagar. Deus vem, conversa com ele. Ele é acostumado a ver o povo de Israel ir para a guerra, com lança, com espada, com tantas coisas.
Sabe o que ele faz? Quando Deus o chama, ele diz: eu sou o menor, Senhor. Não tenho condições de lutar, não. Deus manda ele convocar um exército, ele convoca 30 mil homens. Deus devia estar ali ironizando, se rindo dele. E de repente você conhece a história, volta todo aquele aparato de homens e ficam apenas 300 homens com Gideão. Deus chama Gideão e diz: Gideão, quer vencer a guerra? Quero sim, Senhor. Eu vou te dar esse povo da tua mão como fosse um homem só. Tu está com 300, lá tem um só. Aquele povo parece que vai ser um só na tua mão. Olha como Deus encoraja você na batalha. Mas tem um segredo, Gideão. Qual é o segredo, Senhor? Os altares, os ídolos. Tira do meio da tua casa. Gideão temeu, de noite Gideão foi e arrancou os ídolos, quebrou os ídolos da casa do pai dele. Graças a Deus que o pai dele não ficou contra ele, mas Israel ficou revoltado. Israel ficou contra Gideão por causa do que Gideão tinha feito. E Gideão volta para a batalha. Quando Gideão chega na batalha, meus irmãos, eu quero te dar uma pausa aqui para te dizer o seguinte: qual é o ídolo na tua casa? Qual é o Deus na tua casa? O que é que tem substituído, tomado o lugar de Deus na tua vida? Qual é o poste ídolo que você tem dentro da tua casa? Cuidado. Gideão volta. Acredito eu que pegaram aquelas pedras, amolaram as espadas que chegou a ficar brilhando. Os escudos devem ter dado uma encebada nos escudos para escorregar um pouco as lanças. E Deus disse para ele: tudo certo, espada amolada, beleza. Escudo na mão, beleza. Capacete, beleza. Sandália, beleza. Deus disse: tira tudo. É o quê? Tira tudo. Gideão, as tuas armas não vencem batalha espiritual. A batalha é espiritual. Esse povo tem medo de assombração. Esse povo tem medo. Eu vou lutar contra a fraqueza dele. Deus conhece a fraqueza do teu inimigo. Deus conhece a fraqueza do meu inimigo. Permita Deus te dar as armas corretas para você batalhar. E você vai perceber que você vai vencer fácil a batalha. Sabe o que Gideão faz? E agora, Deus, tirei chapéu, tirei capacete, tirei escudo, tirei espada, e eu faço o que agora? Deus disse assim: tem trombeta? Tem. Pega 300 trombetas na mão dos meninos, bota a trombeta na mão de todo mundo. Tem cântaro? Tem. Irmão, pensa aí, cântaro na mão de homem, em Israel, não é comum. Mas quem disse que Deus usa as coisas comuns? Quem usa cântaro em Israel, quem usava pelo menos na época, eram as mulheres. Mas quem disse que Deus está preocupado com o natural, com o normal? Deus está preocupado com o sobrenatural, além do nosso entendimento. Aquilo que para mim às vezes parece até vergonhoso, para Deus pode ser a chave da minha vitória. Gideão pega os cântaros. E agora? Fogo, tocha. Na próxima semana eu vou explicar o significado desses 3 produtos aí. Na próxima aula, quer dizer, no próximo vídeo, eu vou explicar os 3 produtos. Me lembrem. E Gideão sai para a batalha. E com 300 homens, sem dar uma facada em ninguém, sem derramar sangue de ninguém, ele vence a guerra. Sabe por quê? Porque o inimigo mesmo se matou. O próprio inimigo se atacou e se acabaram entre si. Deus confunde
os nossos inimigos. Eu vou parar neste ponto. Já são 18 horas e 8 minutos, exatamente 1 hora que começamos. Daqui a pouco tem culto. Deus confunde os nossos inimigos. Vamos orar? Olha que oração poderosa. Tirar lá do grego, do hebraico, né? É isso? Enche a boca assim pra dizer Pai, né? A oração poderosa é assim, ó. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de minha alma. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Senhor Jesus, me ajuda, porque sou falho. Me ajuda porque eu necessito, Senhor, da tua ajuda. Senhor Jesus, eu sou dependente de ti. Eu preciso, Jesus, de ti. Eu preciso da tua ajuda. Jesus, eu não consigo lutar sem o Senhor me ajudando. Eu não consigo manejar uma espada se o Senhor não segurar as minhas mãos. Me ajuda a lutar, Senhor. Me ajuda a permanecer firme após uma vitória. Que eu não venha ter ficar cheio de mim mesmo, pensando que eu já posso, sendo que, na verdade, quem pode todas as coisas é o Senhor. Jesus, nos ajuda nesta tarde. Nos dá graça. Abre o nosso entendimento. Abre nossas mentes para que nós possamos entender o teu propósito, sermos resgatados, recebermos vida, vivermos em comunhão, em santidade e agora batalhar também cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Batalharmos as batalhas espirituais, não brigar contra meus irmãos, não brigar contra meus amigos, não me definhar contra pessoas, mas contra os principados e as potestades, Senhor. Nos ensina a discernir, Pai. Nos dá discernimento, Pai, para a glória do teu nome. Deus, eu abençoo todas essas pessoas que assistiram e que assistirão este vídeo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde a todos, que Deus possa lhes abençoar. Os que têm culto, um culto de bênção, de paz, em nome de Jesus. Até mais ver.